Dois vídeos muito bons sobre a Inquisição. Já vou até começando por aqui. Bom, um deles é um vídeo da BBC de Londres, né, do professor Henry Kamer, que é o autor desse livro que eu mostrei aqui semana passada, Inquisição na Espanha. Eu gostaria muito que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa assistissem esse vídeo. O vídeo é esse daqui, BBC, né? O link é esse, http://pud.im/Inquisição. Fácil de você, o professor Henry Camus falando da Inquisição na Espanha. Mais ou menos o que tem nesse livro dele, mais coisa. O título é O Mito da Inquisição Espanhola. Aí ele começa a dizer um monte de mentiras que se falam sobre a Inquisição Espanhola. Ok? E um outro vídeo muito bom sobre a Inquisição é esse www.jornadacristã.org. Dois vídeos que vale a pena você assistir, você que está acompanhando esse nosso... Tem muito mais, tá? Tem muito mais, eu selecionei esses dois que eu achei assim mais claros, mais fáceis das pessoas entenderem. Ok, eu gostaria de começar, sabe, Ricardo, mostrando aqui esse documento que eu não pude trazer semana passada, porque ele estava emprestado. O Le Inquisitione. O que é esse Le Inquisitione? Um documento muito importante, 780 páginas, que foi o quê? Foi o resultado do simpósio sobre Inquisição que o Papa João Paulo II mandou fazer no Vaticano em 1998, onde o Papa convidou 30 maiores historiadores do mundo, independente de religião, raça, credo ou ideologia. Abriu o arquivo secreto do Vaticano sobre a Inquisição, entregou na mão dele e disse: eu quero a verdade. Porque o Papa queria pedir perdão no ano 2000, né, pelos pecados dos filhos da igreja, e pediu esse perdão. E aqui estão todas as atas desse simpósio. São 30 conferências realizadas por 30 pesquisadores. Eu trouxe de Roma, né? E aqui tem, inclusive, eu gostaria que um dos câmaras mostrasse a relação dos historiadores que fizeram as conferências. Qualquer professor de história deve conhecer muito esses nomes, porque são conhecidos internacionalmente. Eu estou mostrando porque é o documento mais atualizado sobre Inquisição que existe. O professor Agostino Borromeu, da Universidade La Sapienza, da Itália, que coordenou esse simpósio, ele diz aqui, na introdução, que este documento hoje é usado como fonte de consulta dos pesquisadores, dos historiadores. Claro, você tem os 30 maiores historiadores, 30 conferências sobre a Inquisição. Então a Inquisição foi desdobrada. Eu vou ler alguma coisa para vocês perceberem a profundidade. Eu estou colocando isso porque o que eu vou mostrar para vocês, no programa de hoje, nos programas subsequentes, tem muito que eu tirei daqui. Ok? Então, vou dizer os nomes de alguns professores, para que os historiadores, os estudantes de história, os universitários, acadêmicos, né? Então, temos aqui Agostino Borromeu, que foi o coordenador, é professor da La Sapienza, na Itália. Georges Cotier, né? Fez uma conferência, Grado Giovanni Merlo, Le origini delle Inquisizione medievale. Aqui tem, as conferências estão na língua original, aqui não tem nada traduzido em português. As conferências estão em espanhol, francês, italiano, inglês, graças a Deus não tem nada em alemão. Então, dá para a gente ler quase tudo. Grado Giovanni Merlo, Le origini dell'Inquisizione medievale, Jean-Louis Biget, L'Inquisition en Languedoc, que foi a Inquisição mais pesada na França. Lorenzo Paoli, Il modello italiano nella manualistica inquisitoriale. Arturo Bernal Palacios, El Estatuto Jurídico della Inquisición. Jaime Contreras, Los Orígenes de la Inquisición desde el Problema Converso. Jean-Pierre Dedieu, L'Inquisition et la Peuple en Espagne.
Francisco Bettencourt, L'Inquisition, em Portugal. Charles Amiel, L'Inquisition, de Goa. René Millar Carvalho, e aí vai. Fermina Álvares Alonso, Silvana Saido-Menck, Augustino Borromeu, Andrea Delcaux, Adriano Garuti, Alastair Duque, Edmond Diffie, Bruno Neve, Bernard Vincent, 30 grandes pesquisadores, historiadores sobre a Inquisição. Eu estou colocando porque, e quero colocar essas fontes de consulta, porque aconteceu uma coisa interessante, sabe, Ricardo, esses dias comigo. Um dos alunos de uma universidade de Brasília, não é a UNB, é uma universidade particular, fez o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, sobre o direito na Idade Média. E ele colocou algumas coisas sobre a Inquisição, claro. Você acabou de ler o livro do doutor, né, João Bernardino Gonzaga, Inquisição do Seu Mundo. E ele colocou vários dados que eu mandei para ele. Esse aluno pediu que eu orientasse nesse aspecto. Eu orientei. O professor dele, diante do material que ele colocou no TCC dele, o professor abandonou a orientação do aluno, porque disse, eu não concordo com o que você está colocando aí. Mas, professor, mas as fontes científicas estão aqui. Ah, mas eu não concordo por quê? Porque eu não concordo. Quer dizer, é uma atitude complicada, né, Ricardo? Porque se tem as fontes, entende? Então, anticientífica. Sabe, eu sou pesquisador na área de física, trabalhei 35 anos na área de física e matemática, com doutorado e pós-doutorado. Eu sei que a pesquisa séria é aquela pesquisa que você traz as fontes de consulta, as fontes. Se você coloca a fonte aqui, ninguém pode dizer que não é histórico, não é científico. Aí entra a questão ideológica. Ah, eu não concordo. Peraí, mas eu não concordo é uma coisa, a ciência é outra. Então, eu quero tomar bastante cuidado aqui nesse programa. Quero colocar, cada slide que eu passar aqui, eu quero colocar a referência, porque não tem nada meu. Eu não sei nada de história, eu sou físico. Meu doutorado em física foi em ondas nas estrelas. A influência de uma blast wave, uma explosão de uma estrela, na presença de um campo magnético. Não tem nada de teologia. Embora seja Deus quem fez as estrelas e tudo isso, né? Mas eu sei ler. Eu sei fazer uma monografia, eu sei estudar. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, você tem alguma coisa aí que quer colocar? É isso aí, vamos embora, vamos então aí entrar no estudo sobre a Inquisição. A semana passada a gente fez só uma avant-première, né? Uma primeira apresentação. Hoje a gente vai começar a estudar devagarzinho o estudo. Quero lembrar que nesse livro aqui, para entender a Inquisição, você tem esse material aí. Então quem quiser estudar devagar, com calma, ler, não é? Aí, nesse livro tem, e aqui, nesse outro, uma história que não é contada, também eu coloco alguma coisa, tá? Vamos lá. Eu vou começar com uma citação de um grande arcebispo americano, Fulton Sheen. Esse homem ficou famoso, já morreu. Esse homem disse o seguinte, veja que frase bem feita. Olha, Ricardo, ele diz assim, talvez não haja nos Estados Unidos 100 pessoas, que odeiem a Igreja Católica. Talvez não haja 100 pessoas que odeiem a Igreja Católica nos Estados Unidos, mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõe o que seja a Igreja Católica. Estão entendendo? Quer dizer, quem conhece a Igreja Católica a fundo, ele diz, talvez não tenha 100 pessoas que odeiem. Agora, aqueles que supõem o que seja a Igreja, ou seja, por uma visão falsa da Igreja, aí tem milhões que odeiam a Igreja. Gente, é um arcebispo famosíssimo. Fulton Sheen tem muitos livros, era um homem extraordinário. Eu tenho vários livros dele em casa. É uma lição para nós. Que lição? Temos que ensinar para as pessoas o que de fato é a igreja. Quando a pessoa conhece a igreja, de fato, a história da igreja, a pessoa deixa de odiar a igreja. Porque a igreja é mãe, é mestra. Entende? Então, eu quero começar com essa frase do Fulton Sheen, que eu acho muito importante. Pode passar. Bom, para entender a Inquisição, é preciso entender o seguinte, que ela foi um tribunal que existiu durante 600 anos. Começou por volta de 1231 e ela só foi extinta em 1814. Então, são 6 séculos. Na brincadeira, você estudar 600 anos de história de uma instituição.
Então os historiadores normalmente dividem a Inquisição em três partes. A Inquisição medieval, né? Especialmente motivada contra as heresias catra e valdense, nos séculos XII e XIII, e contra falsos misticismos também no século XIV e XV. Essa heresia catra, nós vamos falar sobre ela, foi a heresia que fez com que a Inquisição acontecesse na Europa lá por volta do século XI, XII, XIII. Uma heresia terrível, tremenda, que sacudiu a Europa e fez com que a Inquisição acontecesse. Bom, depois nós temos a segunda Inquisição, ou uma outra sequência dela, pode passar aí para nós, que é a Inquisição Romana, que aconteceu um pouco para frente, que ficou chamada de Santo Ofício, instituída em 1542 pelo Papa Paulo III. Aí já lá no século XVI, essa Inquisição teve por objetivo principalmente a causa do protestantismo e outras heresias. Por quê? Porque vocês sabem que o protestantismo começou na Alemanha. Lutero, 1517, em Wittenberg. Tomou quase que toda a Alemanha inteira, migrou para a Inglaterra, para os Países Baixos, Bélgica, Holanda, tal, pegou uma parte da França com os huguenotes, a Suíça com os calvinistas, também na França, e começou a penetrar na Itália, o berço do cristianismo. E aí começaram, inclusive, padres, até bispos, se tornarem protestantes. Aí a igreja, o Papa instaurou a Inquisição na Itália, exatamente para coibir a heresia. A Inquisição foi sempre para coibir a heresia praticada pelos católicos. A Inquisição não se incomodava com pessoas de outras religiões. Então foi a segunda etapa. Depois, a terceira etapa da Inquisição, a Inquisição espanhola, que aconteceu aí no século XV até o século XVII, que é uma Inquisição que nós queremos tratar à parte. Inclusive, esse livro que eu mostrei aqui, do Dr. Henry Kamen, que eu recomendei o vídeo dele, né? Ele fala dessa Inquisição. E olha, gente, é impressionante o que esse homem aqui fala. Logo que você começa a ler o livro, ele, por exemplo, aqui mesmo, né? Na contracapa, ele diz assim: Kamen não assume posições radicais. Para muita gente constituirão surpresa as constatações do autor. Primeiro, de que os tribunais da Inquisição eram, em regra, clementes, e mais ainda se comparados aos tribunais seculares. Os tribunais da Inquisição eram muito mais clementes do que os tribunais civis. De que a Inquisição não inventou torturas especiais e aquelas que mais frequentemente usavam, né? Terceiro, de que, embora segregado dos demais, o suspeito ou acusado detido pela Inquisição era razoavelmente bem tratado, em cela aquecida, limpa e iluminada. De que, embora não houvesse limite de idade para a detenção ou a tortura, era raro que tais penas fossem administradas a velhos. Bom, então, é uma visão completamente diferente do que eu ouvi quando eu era estudante universitário. Quando eu fui estudante universitário, o que eu ouvi era que a Inquisição foi o fim do mundo. Mas eu perguntava assim, mas meu Deus, por que os santos não foram contra a Inquisição? Por que houve santos inquisidores? Alguma coisa está errada nessa história que estão contando para mim. Aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu vi que é completamente diferente do que ensinaram para mim. É aquilo que o Fulton Sheen disse. Por que muito jovem tem ódio da igreja? Porque aprendeu uma história da igreja errada. Houve muita propaganda anticatólica nos séculos XVI, século XV, século depois XVIII, XIX, com os iluministas, racionalistas. Então, a igreja sempre foi colocada como uma megera do mundo, como hoje também. Hoje também. A igreja é colocada como uma megera hoje da sociedade, porque é aquela chata que não aceita o aborto, não aceita a eutanásia, não aceita o casamento gay, não aceita a pílula, não aceita a camisinha. Ô chata que é essa igreja, apaga essa luz que fica incomodando a gente. Sempre foi assim. Por quê? Porque a igreja sempre denunciou o pecado. E o pecado grita quando você acende a luz em cima dele. Então tem que apagar essa igreja, tem que apagar essa chata, essa megera. Vocês entenderam? Então sempre houve, ao longo da história,
Isso não sou eu que digo, não. Eu gostaria que vocês lessem, não acreditem no que eu estou falando, não leiam. Eu gostaria que vocês lessem a conclusão desse livro, que o Kamen fala aqui, ó. Eu estava até lendo aqui. O Kamen, por exemplo, ele diz assim: há pouca justificativa para considerar o Tribunal da Inquisição simplesmente como instrumento de fanática intolerância. E aí ele conta aqui, né, as propagandas, a lenda da Inquisição Espanhola, que matou não sei quantas bruxas. Olha, eu não quero que vocês, estudantes universitários, acreditem em mim. Eu quero que vocês estudem as fontes que nós estamos indicando.